A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, você que não é inscrito, e ativar as notificações, porque o YouTube, todo vídeo que sobe na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará por uma notificação. Deus abençoe a toda a Irmandade, irmãos, meus apoiadores aqui no canal, que me incentivam neste excelente e magnífico trabalho nas redes sociais, divulgando o Evangelho, pregando o Evangelho, trazendo aqui ensinos genuínos, pautado e alinhado às Escrituras Sagradas. Deus abençoe pelos compartimentos dos nossos vídeos e por interagir também nos comentários, elogiando o nosso trabalho aqui na plataforma digital. Irmão, nosso assunto de hoje é o seguinte: CCB elimina da sua confissão de fé as expressões pessoas distintas da Trindade, ferindo a doutrina básica da nossa fé cristã. É o nosso assunto de hoje que nós vamos abordar. CCB elimina da sua confissão de fé as expressões pessoas distintas da Trindade. Irmão, quando eu estou falando aqui CCB, eu não estou me dirigindo propriamente à Irmandade, mas eu estou me dirigindo ao governo da CCB, porque quem muda a confissão não é a Irmandade, é o Conselho de Ancião mais antigo, é eles que ditam as regras, o rumo que a instituição deve caminhar. No Inário 4, tinha até 2013, 2012 e 13, na capa do Inário estava escrito assim: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas. E agora no Inário 5, teve mudança do estatuto, veja como está escrito aqui, ó. Inário 5, pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos. Segundo ponto de doutrina, aqui, ó: nós cremos que há um só Deus, vivente, verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Efésios 4 e 6, Mateus 28, 19 e 1 João 5 e 7. No Inário 5, foi tirado as expressões pessoas distintas da Trindade, do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. E aí é um grande problema na doutrina da salvação, na soteriologia. Por quê? Porque tirando essas expressões, pessoas distintas, que enfatiza a personalidade do Pai, personalidade do Filho e do Espírito Santo. E aí contradiz, e aí é verdadeiramente uma heresia grave. Por quê, irmão? Porque personalidade significa está embutida nos desejos, no sentimento, na comunicação, nos propósitos. Isto significa expressões de pessoas distintas. Por quê? O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho e o Espírito Santo não é o Pai. Quer dizer, são pessoas diferentes no sentido dos propósitos. Deus elaborou o plano da salvação, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou a obra da salvação. Nós vemos no Velho Testamento Deus falando: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Deus falando e emitindo uma ordem característica de uma pessoa, característica de uma personalidade. A Bíblia, no Salmo 91, apresenta Deus como na figura de uma ave que tem asas, que recolhe os seus filhos, as asas do Onipotente. É uma expressão de guardar, de segurança, expressões de relacionamento. Então, isto está embutido no atributo de uma personalidade. Abra aí a sua Bíblia, João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou João, capítulo 16, verso 8. Abra aí a sua Bíblia. Vamos andar aqui um pouco na Escritura, enfatizando a personalidade. Aqui vamos falar da personalidade do Espírito Santo. João 16 e 8 diz assim, ó: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Aqui retrata o Espírito Santo como uma pessoa, conversando, questionando, dialogando. É característica de uma pessoa distinta, de uma personalidade. Então, se não tem pessoa distinta, como é que o Espírito Santo vai desempenhar o seu trabalho? O trabalho do Espírito Santo
é através da fala, é através da comunicação, é através dos propósitos, das ordens. Vamos ver aqui, continue aberta a sua Bíblia, em João capítulo 16, verso 13. Vejamos o que diz. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que adivinhem. Aqui, Escritura fala que o Espírito Santo ouve. Ouve. Quem ouve, só ouve quem é uma pessoa. Só ouve quem tem personalidade. E eu estou falando, esta personalidade, irmão, não é no sentido de ser humano. Esse sentido de ser pessoa, eu não estou falando no sentido de ter um corpo de carne, de ser humanamente, falando aqui para os irmãos entenderem. Estou falando personalidade no sentido de sentimentos, no sentido de ouvir, no sentido de falar, entenderam? Então isso são atributos de pessoa distinta. Então, que diz que o Espírito Santo falará aquilo que tiver ouvido. Quer dizer, quem fala é quem se comunica. E só quem se comunica é quem tem o atributo de pessoa, de personalidade. Abra aí também a sua Bíblia, João capítulo 15, verso 26, que fala assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, irmão. Só dá testemunho quem tem personalidade, quem é pessoa distinta. Agora, o que o conselho de anciães mais antigo fizeram foi uma coisa muito grave, porque eles cometeram uma grande heresia. Quando falo de heresias, eu não estou falando de distorções bíblicas. Distorções bíblicas é uma coisa, muitas das vezes a pessoa prega uma palavra ou ensina uma palavra contrário àquilo que está escrito na Bíblia. Isso é uma distorção. Como, por exemplo, um ancião aqui um tempo em Corunha pregou que Jeremias estava dentro do calabouço, cheio de formiga e de barata. O povo foi perguntar: irmão, aonde que está escrito isso? Não, irmão, foi que veio na minha cabeça. Quer dizer, é uma distorção, né? Pregou uma palavra antibíblica, né? Uma palavra antibíblica, um erro que ele cometeu. Todo dia ele falou: irmão, até Deus se arrependeu. Por que nós não vamos se arrepender? Cometeu uma distorção bíblica, porque o arrependimento de Deus ali não significa Deus errar, Deus ter voltado para trás. Ali, Moisés coloca ali em Gênesis, uma expressão
arrependimento de Deus, não no sentido que Deus se equivocou, que Deus errou, é uma figura de linguagem, porque a Bíblia, ela foi escrita em linguagem humana, entendeu? Então, os humanos entender o arrependimento de Deus, o escritor colocou tipo um arrependimento humano em Deus, mas o arrependimento de Deus ali significa que Deus ficou triste, que Deus pesou em seu coração o que os homens fizeram e Deus ia trazer o juízo sobre a terra. Não é no sentido de que Deus se equivocou, que Deus errou. É no sentido que entristeceu Deus, e Deus ia trazer juízo sobre o bandido. Então, quando ele falou que nós temos que se arrepender igual Deus se arrependeu, ele cometeu uma distorção bíblica. Agora, aqui, nesse assunto, que o Conselho de Anciães mais antigo colocaram, tiraram do Inário 4 as expressões pessoas distintas, aqui eles cometeram uma heresia muito grande, porque como é que Deus, Cristo e o Espírito Santo vai se comunicar com o povo? Se comunica com nós através de comunicação, através da palavra, através do seu relacionamento, o relacionamento de Deus com nós. Isso daí é atributo de pessoas. Pessoas se comunicam. Agora, se tirar essa expressão, pessoas distintas, que é a mesma coisa de personalidade, que é um atributo de pessoa, como é que Deus vai se comunicar com o seu povo, com a sua igreja? Então, pessoas distintas, isso daí significa a fala, a comunicação, aquele que ouve, aquele que sente, entendeu? Aquele que tem propósito. Veja aqui, Atos 13:12. Abre a sua Bíblia. Atos, capítulo 13, versículo 2. Vamos ver aqui a pessoa do Espírito Santo falando. Vamos ver. Atos 13:2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Aqui fala, disse o Espírito Santo. Aqui não é característica de uma força, irmão. É característica de um ser. É um ser que está dizendo. É um ser que está comunicando. É um ser que está chamando Barnabé e a Saulo para quê? Para um propósito. Né? Para um propósito. João 15:26 fala que o Espírito Santo dará testemunho. É característica de uma personalidade. Veja outro texto, Atos 15.
Atos 15 e 26, 28. Aqui é Assembleia em Jerusalém. Olha aqui como eu disse: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo além destas coisas essenciais. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, porque o Espírito Santo comunicou aos apóstolos a decisão que eles tomaram na Assembleia em Jerusalém, de não pôr em cargo aos discípulos, senão falar que vos apartasse da fornicação, do que é sufocado. Então, isso daí foi decidido. Primeiro, disse Pedro, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Em Efésios 4:30, ela fala: não entristeçais o Espírito Santo. Uma força não se entristece. Quem se entristece é uma pessoa, irmãos. Então, é muito grave isso. Eles eliminar da Trindade as expressões pessoa distinta, porque aí eles estão ferindo verdades essenciais e fundamentais da fé cristã, da igreja, da Escritura Sagrada. Que esses atributos estão de pessoas, estão tanto no Pai, como no Filho e como no Espírito Santo. Em essência, Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus. Mas em pessoa distinta, o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho e o Espírito Santo não é o Pai. Cada um tem funções distintas. Por quê? Porque são pessoas. Tem uma função como pessoas, no sentido da fala, no sentido da comunicação, no sentido da ordem, dos propósitos, no sentido do relacionamento. Então, esses são atributos de pessoa distinta. Então, este vídeo é dirigido ao governo da congregação. Então tem muitos irmãos que vêm no comentário sentir-se ofendido e vêm querer questionar. Irmãos, esse assunto não é para vocês, não é para os que estão no banco. Uma coisa, tem uns que vêm querer defender a congregação, nem membro ele não é. Nem membro ele não é. Pelo estatuto, só quem é membro é quem faz parte do ministério. Então como é que fica? Irmão Cláudio Mazola, irmão Salvador Bueno, Hélio Bianco, Luiz Carlos, Davi Travisan. Como é que fica uma situação dessa? Então, não tem outra forma senão falar que foi uma grande heresia que os irmãos cometeram. E como é que fica? Vocês têm que vir a público, igual fizeram nas cartas aí. Tem que vir a público e esclarecer este tema para a Irmandade. Que é uma coisa que está na Bíblia, está nos Evangelhos e em toda a Bíblia. Nós vemos pessoas distintas
em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. Nós vemos esses atributos da personalidade. Então, é este o meu vídeo de hoje. Comparta os nossos vídeos, faça os seus comentários, seja respeitoso, educado, fino, vendo os comentários. Não faça como alguns que vêm com palavra de baixo calão. Aí não, irmão. Aí não é comportamento de cidadão do céu. Questionar, nós questionamos, né? Colocamos a nossa opinião, os textos bíblicos. Inclusive, amanhã vamos falar de um assunto. A salvação é através da igreja ou a salvação é através de indivíduos? Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração. Um dia abençoado para todos.